aqui recebendo no MEC cartas e mensagens de muitos pais de alunos citando explicitamente que alguns professores, funcionários públicos, estão coagindo os alunos ou falando que eles serão punidos de alguma forma caso eles não participem das manifestações. Está chovendo fake news! Este último mês de maio foi marcante para o Brasil. Com 5 meses de governo Bolsonaro, alguns dados mostram o ineditismo desse mandato. A impopularidade do presidente não para de crescer desde o seu primeiro dia. E com tão pouco tempo já temos trabalhadores, estudantes e professores nas ruas. Além de medidas impopulares, como um projeto de reforma da Previdência, do qual eu falarei em breve sobre o quanto pode afetar os professores, e também de declarações insanas e atitudes grotescas de alguns dos ministros, como o chanceler Ernesto Araújo. Quer dizer, isso tem a ver com o que eu digo, que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda, né? E Damares Alves. E que está chegando no Nordeste, manual prático de bruxaria para crianças de 6 anos de idade. Pode passar. Olha lá, como ser bruxa, como fazer a roupa de bruxa, como fazer a comida de bruxa. Pode passar. Inclusive, como fazer a vassoura de bruxa em sala de aula. Podemos dizer que um dos grandes responsáveis pela impopularidade deste governo, além do próprio presidente, é claro, é o atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, economista e seguidor de carteirinha das teorias de conspiração do astrólogo Olavo de Carvalho. Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre a queda de braço que vem acontecendo entre estudantes, professores e o MEC. Com perfil autoritário, paranoico e com altas doses de um deboche quase infantil, o atual ministro é do grupo que acredita no tal globalismo como um grande plano de dominação comunista e que a educação é o foco de ideologias e de aprendizados que, segundo ele, não são de interesse da nação. Suas frases e medidas não têm nenhuma preocupação com a legalidade, com a constitucionalidade ou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual ele deveria conhecer de cor, mas parece mal ter lido o cabeçalho. No final de abril, o ministro anunciou cortes nas verbas de 3 universidades: a Universidade de Brasília, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. A alegação foi de que essas universidades promoviam balbúrdia, festas com gente pelada pelo campus e o principal, o baixo desempenho acadêmico. O problema é que essas 3 estão justamente entre as melhores e mais produtivas, tanto do ponto de vista da excelência acadêmica quanto da pesquisa e participação junto à sociedade. O Hospital Universitário Antônio Pedro, por exemplo, no qual o meu pai, que era médico, trabalhou, é referência e o principal centro de atendimento de urgência na cidade de Niterói e nas cidades vizinhas. Semanas antes, ele havia dito que os cursos de ciências humanas, em especial de sociologia e filosofia, não eram de retorno imediato para o país. Um raciocínio que, por sinal, é a cara de um economista, nesse caso, de pouca visão. Como logo após o anúncio de cortes nas 3 universidades repercutiu mal, visto que o ministro poderia inclusive responder por improbidade, qual a solução por ele encontrada? Voltar atrás? Pedir desculpas? Não! A solução encontrada por ele foi estender os cortes a todas as universidades e institutos federais, como os IFES e o Colégio Pedro II do Rio. Isso levou a educação às ruas. De início, com adesão ao movimento contra a reforma da Previdência, que havia sido marcado para 15 de maio, e que de fato ocorreu. Mas a adesão de professores e estudantes foi tamanha que a pauta da Previdência acabou ficando paralela diante da grande massa de estudantes e professores nas ruas. E também de uma forçadinha de barra da imprensa que só citou a causa dos estudantes por ser ela mesma favorável à reforma. Mesmo com uma nova marcha sendo marcada pelas centrais sindicais para 14 de junho, o movimento estudantil e alguns sindicatos de professores puxaram uma nova manifestação para 30 de maio.
foi quando o ministro mostrou toda a sua veia artística e publicou 2 vídeos. Em um, ele aparece com um guarda-chuva ao som de Singing in the Rain, dizendo que estaria chovendo fake news sobre o ministério. No outro, ele diz ter recebido inúmeras reclamações e cartas. Cartas? Quem manda cartas em 2019? Dizendo que os professores estariam intimidando, ameaçando os alunos para que participassem das manifestações do dia 30 e anunciando a abertura de um canal de denúncias anônimos. O que mostra que, além de dublê de ator e dançarino, o nosso ministro também é bem criativo, com um talento para escritor de fanfic, já que a gente não consegue sequer forçar os alunos a irem a uma excursão cultural. Imagine numa manifestação. Além disso, foi postada na página do Ministério uma nota oficial, proibindo professores, servidores, alunos e pais de divulgarem os movimentos que ele chama de político-partidários. Mas quem parece não ter se intimidado nem um pouco com isso foi o Ministério Público Federal, que deu 10 dias para o MEC retirar a nota do ar e ainda o processou por danos morais coletivos, no caso da balbúrdia. Ainda não se sabe o que vem por aí. Uma nova mobilização foi marcada para o dia 14 de junho, com uma greve geral, agendada pelas centrais sindicais contra a reforma da Previdência. E os estudantes já prometem reforçar este movimento, levando junto às ruas a pauta da educação. Pelo que se vê, a juventude, os professores e muitos pais de alunos não estão dispostos a ceder nessa luta pelo futuro da educação brasileira, que no fim é quem mais perde com as medidas do ministro Weintraub, que pouco tem de vontade de fazer o setor se expandir e muito de uma batalha quixotesca de quem parece enxergar monstros e ameaças em tudo que não diga amém aos planos ideológicos do governo Bolsonaro. E agora eu quero falar uma coisa. Muitos seguidores do canal vêm me pedindo para fazer mais vídeos contendo dicas de sala de aula. Alguns até criticam minhas opiniões sobre as políticas educacionais. Porém, de nada vai adiantar dar dicas para o cotidiano escolar se não tivermos nossos direitos reconhecidos e respeitados e a tranquilidade para trabalharmos sem pressões ou perseguições, sem julgamentos e com tranquilidade, para exercermos nossa missão com a paz de espírito necessária a quem tem seres humanos como matérias-primas e seus futuros como produto final. Então, diz aí embaixo nos comentários o que você pensa a respeito e como você vê o futuro da educação com esse governo que hoje está aí. Então é isso, eu fico por aqui, um beijo e um abraço do Careca para você e tchau!